Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Ortega Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Eventos do Fim dos Tempos, parte 11. Passamos no teste divino? Tenho certeza de que você também está muito familiarizado com o fato de que, em conversas com crentes, costuma-se dizer: "Eu vejo desta forma." Outro dia, um irmão me contou que foi convidado para um churrasco com outros crentes e que foi servido carne de porco. Ao conversar com o anfitrião sobre o fato de que a palavra de Elohim nos instruiu a não comer carne de porco, ele respondeu que via isso de forma diferente. Certamente, penso eu, com base em uma interpretação errônea da seguinte declaração de Yeshua na Brit Hadashah, ao que ele lhes declarou: "Ora, pois nem vós tendes tal entendimento, não conseguis compreender que nada que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro, porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido." Ao fazer essa afirmação, Yeshua proclamava puros todos os alimentos. Marcos 7, 18, 20. Para entender esta afirmação, é preciso saber que os animais impuros, conforme declarado na Torá, nunca foram considerados alimentos. Para explicar melhor, usarei como exemplo a China. Lá se consome carne de cachorro, por exemplo, mas esta carne nunca seria considerada alimento por nós. Este é o outro exemplo de como surgem falsos ensinamentos quando falta a subestrutura, o fundamento, o ensinamento da Torá. E agora, vivemos num tempo de história da salvação em que Elohim está restaurando esta falta de instrução da Torá. É necessário que Yeshua permaneça no céu até que chegue o tempo em que Yah restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Atos 3, 21. Yah, é claro, sabia que isto seria pregado em muitos meios cristãos, de que a Torá não seria mais válida para nós. Portanto, ele declarou aqui que tudo o que foi anteriormente falado pela boca dos seus profetas, nomeadamente Moisés e outros, seria restaurado. E ele também relacionou este tempo de restauração ao retorno de Yeshua. Isto só aconteceria quando estes conteúdos da Torá do seu reino fossem pregados novamente, porque ele queria representantes do seu reino e da sua constituição aqui na terra, no qual Yeshua pudesse retornar. Talvez existam irmãos que assistiram aos últimos vídeos do meu episódio sobre o pré-arrebatamento e disseram: "Mas eu vejo isso de uma forma diferente." A grande questão que sempre surge é sobre como você ou eu vemos algo ou como Elohim vê algo. Elohim deixou claro através de Moisés: "A bênção se obedecerdes aos mandamentos de Yahvé, vosso Elohim, que hoje vos ordeno. A maldição, se não obedecerdes aos mandamentos de Yahvé, vosso Elohim, desviando-vos do caminho que neste dia vos instruo." Deuteronômio 11, 26. Surge a questão: como podemos andar em todos os seus caminhos, em fidelidade, obediência e nos apegarmos a Ele? Começa caminhando com Ele, de acordo com os seus ensinamentos, que tratam de como Ele vê as coisas e não de como nós as vemos. Todos nós temos uma escolha a fazer ao caminharmos com Ele e diante dele, assim como a forma como lidamos com a verdade. Ouvimos em Deuteronômio 13, 1, 7. "Quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ou um prodígio, se essa obra maravilhosa que ele anunciou se realiza e ele te exorta, vinde e sigamos outros deuses, que não é o Elohim que tu conheceste, e passemos a servi-los. Não dei ouvidos às palavras desse pregador ou sonhador, porquanto é Yah, vosso Elohim, que vos está pondo à prova para aflorar diante de todos o quanto de fato amais ao Senhor de todo o coração e com toda a alma. Seguireis, pois, somente a Yah, vosso Elohim, e a ele amareis com reverência, cumprindo fielmente seus mandamentos e obedecendo a sua palavra.
A ele tão somente servireis e vos apegareis. Quanto aquele profeta ou vidente, deverá ser morto, pois pregou rebeldia contra Elohim, que vos libertou e vos fez sair da terra do Egito e vos resgatou da casa da escravidão. Tal impostor tentou afastar-nos do caminho em que o próprio Yah, teu Elohim, te ordenou caminhar. Desse modo, extirparás o mal do teu meio. Existem profetas que acrescentam ou subtraem a palavra de Yah e se apresentam como representantes de Yah. No caso específico do ensino pré-arrebatamento, faço agora a seguinte sugestão. Se você puder me mostrar um versículo onde Yah diz especificamente que há um grupo seleto de crentes que serão arrebatados antes da grande tribulação, então darei a você 1.000 euros por isso. Você pode me escrever pelo e-mail office@worldwidewings.de. E se você descobrir que não há nenhuma declaração sobre isso, então são os falsos profetas que ensinam tais coisas. E como lidamos com a verdade? Esta questão é importante, porque através de nossas interações com eles, Yah está nos testando para ver se amamos Yah, nosso Elohim, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Deuteronômio 13:4. Suas relações com os falsos profetas são um teste de Yah para ver se você o ama mais do que as mentiras. Não importa se esses profetas realizam sinais e maravilhas, como ouvimos em Deuteronômio 13. Isto também significa que os profetas devem estar no fundamento da Torá, ou seja, quer preguem a Moisés ou não. E o modelo para o julgamento é o próprio Yeshua HaMashiach. Ele realizou muitos sinais e maravilhas, mas se ele tivesse pregado pelo menos uma vez contra o que Moisés falou, Yeshua teria sido chamado de falso profeta ou falso Messias, com base na Escritura mencionada em Deuteronômio 17. Pois qualquer profeta ou qualquer pessoa que tivesse sonhos de Elohim tinha que estar exatamente alinhado com o que Moisés proclamou. Você consegue ver quando os crentes e denominações cristãs estão completamente errados aqui porque declaram que Jesus é o Messias, mas ensinam coisas diferentes das de Moisés? E como eles muitas vezes justificam isso, nós vemos dessa forma. Não se trata mais de como o Elohim vê, mas de como eles veem. Numa conversa com um crente sobre o Shabat e o domingo, ele respondeu que para nós o domingo é o dia de descanso. Para eles, mas eles não se perguntam como o Elohim vê isso. A Bíblia inteira contém muitas passagens bíblicas sobre o Shabat, desde a história da criação até a Brit Hadashah. Não há nada sobre o domingo, o primeiro dia da semana. Apenas um texto mal traduzido sobre o dia da ressurreição de Yeshua. Domingo foi traduzido lá, mas em grego diz Shabbaton. A grande questão que todos devem responder para si mesmo é: eu amo a verdade de Elohim mais do que os ensinamentos e estatutos feitos pelo homem? Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não no Messias. Colossenses 2:8. Yeshua diz em Marcos 7:8-9: E assim abandonais o mandamento de Elohim, apegando-vos às tradições dos homens, e acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Elohim, com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. Devemos estar cientes da passagem bíblica em Deuteronômio 13, que Yah está sempre nos testando para ver como lidamos com outros ensinamentos além dos seus. Quando o ensinamento de uma igreja é considerado superior à palavra de Yah, ou quando um profeta é seguido e que claramente diz ensinamentos que não estão alinhados com os de Yah, aqueles que os defendem falham no teste. Paulo adverte em 2 Tessalonicenses 2:11. É por este motivo que Elohim lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça.
Paulo adverte: caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Yeshua HaMashiach e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém. 2 Tessalonicenses 2:1-2. Mas Paulo não é o único que alerta sobre esta força de sedução altamente eficaz no contexto do retorno de Yeshua HaMashiach. O próprio Yeshua também alerta sobre isso em seu discurso do fim dos tempos, em Mateus 24, 10, 13. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. O engano em torno do retorno de Yeshua reside na doutrina do pré-arrebatamento. Onde mais estaria? Estes são os falsos profetas, conforme descrito em Deuteronômio 13, que acrescentam aos ensinamentos de Yah. E, curiosamente, Yeshua menciona a ilegalidade neste contexto. A palavra original para ilegalidade seria a ausência de Torá. Como a falta da Torá é galopante, os falsos profetas também o são. Mas o que mais Yeshua diz neste contexto? Quem perseverar até o fim será salvo. Ele não diz que quem for tirado de tudo isso antes da grande tribulação será salvo, mas sim aquele que perseverar até o fim. E o fim é o fim. Yeshua também enfatiza isso novamente no versículo posterior, em Mateus 24, 9. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Yeshua, por favor, ajude-nos a conhecer a verdade e ela nos libertará. Yeshua, ajude-nos a perseverar até o fim para que possamos ser salvos. Sejam todos ricamente abençoados.